Olá! Nós, neste vídeo, vamos tratar sobre um imposto municipal denominado ITBI. É importante fazer a ressalva de que o ITBI é um imposto que existia antes da Constituição Federal de 1988 e aglutinava as duas modalidades de transmissão que nós temos hoje na ordem jurídica. Então, o ITBI tanto ele mantinha os critérios materiais do atual ITBI, ou seja, a transmissão de bens intervivos por ato oneroso, bens imóveis, como mantinha o critério material do ITCD, ou seja, daquele imposto que nós tratamos, que é o imposto sobre a transmissão de bens, da competência dos estados, quando esses bens são transmitidos de forma gratuita, ou seja, através de doações e através do recebimento das heranças. Então, nós tínhamos, antes da Constituição Federal de 88, um ITBI que aglutinava esses dois critérios materiais. Atualmente, então, tudo que nós tivermos contato com o ITBI dentro do CTN precisa ser visto com muita parcimônia, com muita tranquilidade, muita calma, muito cuidado mesmo, porque realmente o ITBI a que se refere o CTN não existe mais. Esse nosso ITBI de hoje é um ITBI novo, ou seja, é um ITBI que traz uma regra matriz de incidência completamente diferente. Pois bem, o critério material do nosso ITBI em vigor hoje e criado pela Constituição Federal de 1988 é a transmissão por ato oneroso intervivos de bens imóveis. Então, enquanto que o ITCD ele trazia uma transmissão, primeiramente gratuita, também de bens imóveis, mas essa transmissão intervivos era uma doação, ou seja, já perde o aspecto da onerosidade que é exigida pelo nosso ITBI. E, ademais, nós temos uma outra diferença, que é o fato de aqui no ITBI nós termos apenas a transmissão de bens imóveis, enquanto que lá no ITCD o critério material alcança bens móveis e bens imóveis. Então, nessa perspectiva, nessas circunstâncias, o critério material do ITBI é a transmissão de bens intervivos, bens esses imóveis, por ato oneroso. Então, aqui nós não estamos nos referindo única e exclusivamente ao contrato de compra e venda, mas também de outras formas, como, por exemplo, as transações, as permutas, enfim, os negócios jurídicos que sejam praticados de forma onerosa sobre os bens imóveis, desde que por ato oneroso e entre vivos, certo? Esse é o critério material do nosso ITBI. Um grande ponto polêmico que existe a respeito do ITBI é o fato de que algumas municipalidades cobram o ITBI, quando, desculpe, um tongue twister aí, troquei as letras, cobram o ITBI quando alguns contratos de empréstimos e financiamentos de bens imóveis são realizados. Então, esse tipo de cobrança, o judiciário geralmente considera essa cobrança ilegal, já que realmente a transmissão de um bem imóvel só se dá através do registro público. Então, em tudo aquilo que antecede ao registro público, ou seja, de um imóvel que em algumas situações sequer existe, há a impossibilidade de cobrança do ITBI. Muito bem, então esse aspecto polêmico, o município de São Paulo, por exemplo, utilizou uma solução bem interessante, que foi cobrar o valor do ITBI sobre a porção ideal do bem imóvel. Então, não se cobra o ITBI no município de São Paulo quando das assinaturas dos contratos de promessa de compra e venda com os respectivos mútuos, não se cobra, que são os empréstimos, né? Não se cobra o ITBI sobre o valor total do contrato, mas sobre o valor da porção ideal, ou seja, daquela parcela ideal, que é o percentual do terreno a que tem direito o futuro proprietário, é sobre esse valor que é cobrado o
ITBI no município de São Paulo. Aqui no município de João Pessoa, nós temos N questões que são judicializadas e daí, em algumas situações, temos liminares que garantem que esses adquirentes de imóveis na planta não paguem o ITBI antecipadamente, como aqui se exige no município de João Pessoa. Então, essa transmissão é uma transmissão que ocorre de maneira onerosa, ou seja, tem um valor, é um contrato sinalagmático e essa onerosidade deve alcançar as transmissões realizadas entre imóveis e entre vivos. O critério espacial do ITBI é todo o território municipal, então aqui, diferentemente do IPTU, onde nós tínhamos uma restrição à zona urbana e às áreas urbanizáveis, no ITBI, os imóveis, eles, quando são transmitidos, leva-se em conta todo o território municipal. Então, quando há transmissões de imóveis rurais, também incide o ITBI. Então, a transmissão, o aspecto local do ITBI leva em conta o território do município, ou seja, essas transmissões relativas ao critério material do ITBI, elas abrangem todo o território municipal, independentemente de ser zona rural ou zona urbana. O momento, ou seja, o aspecto temporal do ITBI, ele é o momento em que a transmissão ocorre juridicamente, ou seja, é no momento em que a transmissão está prestes a ser formalizada junto aos cartórios de registros de imóveis. Então, é quando ocorre a formalização do negócio jurídico praticado. Os cartórios costumam exigir, inclusive, a apresentação da guia do ITBI, ou seja, da prova da quitação que o município, do tributo que o município fornece ao contribuinte, é essa a natureza jurídica da guia. Então, a guia, ela há de ser apresentada ao tabelião, que verificará a sua autenticidade e, após isso, realiza as, respectivamente, escrituras e registros dos bens imóveis a serem transmitidos. Então, nós temos aí o critério material, o critério espacial, o critério temporal, que compõe o antecedente da regra matriz de incidência do ITBI. Como consequente, o sujeito ativo, temos o aspecto subjetivo, composto pelo sujeito ativo e sujeito passivo, e o aspecto quantitativo, composto por base de cálculo e alíquota. Então, como aspecto subjetivo, nós temos o sujeito ativo município, as municipalidades todas podem e devem instituir seus ITBIs. E além disso, como sujeito passivo, nós temos os adquirentes desses bens imóveis. Então, diante dessa aquisição, são eles, os adquirentes, os contribuintes do ITBI. No critério quantitativo, as duas noções de base de cálculo e alíquota do ITBI são um pouco diversas do critério que é utilizado lá no IPTU. Aqui nós também temos um valor venal que vai ser calculado de acordo com as tabelas de valores mínimos e máximos dos metros quadrados de cada uma das regiões do município, de cada um dos bairros, por exemplo. E daí a municipalidade realiza esse cálculo do valor da base de cálculo e sobre este valor calculado, e daí em cada operação é realizado um novo cálculo, não existem cálculos pré-estabelecidos, mas sim essa possibilidade de variação da base de cálculo de acordo com valores mínimos e máximos dos metros quadrados e parâmetros que o Código Tributário Municipal pode traçar. Então, a partir do momento em que se encontra essa base de cálculo, veja, não são utilizadas as tabelas lá do IPTU, o ITBI tem uma tabela própria. Então, calcula-se e chega-se ao valor da base de cálculo, e sobre esse valor da base de cálculo deve incidir uma alíquota de 3%. Então, aqui no município de João Pessoa, o nosso ITBI possui uma alíquota de 3%, contudo, a lei complementar
determina que as alíquotas do ITBI variem de 1 a 3. Nós temos aqui no município de João Pessoa a alíquota mais elevada de ITBI que é permitida dentro dessas variações de alíquota mínima e máxima. Então, aqui, qualquer tipo de transmissão de bem imóvel realizada por ato oneroso sobre a qual incide o ITBI, a base de cálculo há de ser encontrada a partir desses parâmetros de valores mínimos e máximos por metro quadrado de regiões do município, enquanto que a alíquota que incide sobre o imóvel é de 3%.